Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala do julgamento do DJ Ives, mas é claro, a gente vai falar do julgamento da internet ou do tribunal da internet. Vamos falar sobre isso? Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e também eu queria muito saber a opinião de vocês a respeito do que vocês acham da gente discutir temas mais midiáticos, vamos dizer assim. Eu gosto bastante da discussão desses conteúdos porque ajuda muito a gente ilustrar as discussões teóricas que a gente vai fazendo sobre feminismo aqui no canal. Tem muito conteúdo sobre teoria feminista por aqui, sobre filosofia feminista, mas quando a gente pega um tema que está em debate para conversar sobre feminismo, isso ajuda muito a gente esclarecer conceitos que às vezes são muito complexos. Então vamos lá, vamos falar do DJ Ives. Ele sofreu uma acusação por parte da sua ex-parceira, especialmente a partir da divulgação de um vídeo muito violento, absurdamente horrível de assistir. Então a gente tem um vídeo aí divulgado na internet e ele vai ser acusado de violência física, patrimonial, psicológica. Então ele é acusado de várias formas de violência. Acabou sendo solto depois de 3 meses, depois do pedido de 7 habeas corpus, então ele ainda está respondendo o processo, mas está respondendo o processo em liberdade, depois do pedido aí de 7 habeas corpus por parte da sua defesa, mas de qualquer forma, hoje, atualmente, DJ Ives está em liberdade respondendo o processo. Mas uma coisa que vai deixar a internet meio que chocada, meio que impactada, é o fato de que ele recebe um perdão muito rápido por parte de parcela das pessoas que estão ali nas mídias, que estão nas redes sociais. Então, se a gente pode pegar aí o Instagram, ou o número de seguidores no Instagram como um medidor desse perdão. Então, ele tinha um determinado número de seguidores no Instagram, e aí esse número de seguidores aumenta depois que ele passa por esse processo de exposição pública e de exposição de uma violência que ele cometeu. Então, o seu número de seguidores aumenta. E o que acontece? As pessoas vão falar, pera lá, a gente tem um agressor físico aqui recebendo esse perdão, recebendo esse apoio de parte da internet, isso também é errado. Mas além disso, a gente vai ter um outro perdão que ele vai receber muito rápido, que é dos amigos, que é das pessoas que naquele momento se posicionaram contra ele, que repudiaram a agressão dele. Então a gente teve alguns eventos públicos e algumas manifestações públicas de apoio ao DJ Ives, que são muito sérias e são muito importantes da gente falar. Porque quando a gente apoia publicamente um sujeito que cometeu violência, a gente assina embaixo dessa violência. Não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente fugir dessa responsabilidade. Então a gente vai ter aí o pessoal, principalmente do meio da música, apoiando e dizendo que Deus tem alguma coisa guardada para ele, que ele é aí alguém que tem muito a fazer por Deus, que tem muito a fazer na sua vida, é alguém que tem uma luz especial, olha só. Então a gente vai ter uma série de dizeres e uma série de mensagens a respeito desse agressor e que vão confirmando aí o apoio de muita gente em relação a essa agressão e a esse agressor. Quando a gente tem pessoas públicas fazendo coisa errada, a gente tem necessariamente um comportamento dessas pessoas públicas posteriormente. É importante a gente falar sobre isso. Depois que a agressão dele veio a público, que o vídeo especialmente veio a público, ele vai também pedir perdão, dizer que ele está muito arrependido, que ele está errado, mas ao mesmo tempo a gente pode analisar a mensagem dele aí, que ele tenta colocar a ex dele como louca, que ele vai falar que ela era desequilibrada, enfim, ele tenta claramente colocar pelo menos parte dessa culpa para a vítima, e isso já é uma coisa importante da gente falar. Quando ele tenta manipular essa sua mensagem de forma que essa sua vítima acabe sendo culpada também. O que isso importa para o feminismo? A gente tem outras coisas que vão a público e que vai permitindo a gente fazer esse contraponto. Acho que um contraponto importante que a gente pode fazer é com o da própria Luísa Sonza. Luísa Sonza passou por um processo de acusação de uma suposta traição ao seu marido na época, mas ela é acusada de uma traição, né? Isso nunca foi comprovado e ela própria negou isso várias vezes. O seu ex-marido nega isso em determinados momentos, então todo mundo que convive com ela vai negar isso. Ninguém prova essa traição, mas ao mesmo tempo a gente tem um julgamento
que vai ser de modo muito diferente para a Luísa e que é para o DJ Ives. Então a Luísa ela vai ser xingada e ela vai ser ofendida de diversas maneiras, né? Então as pessoas vão e perseguem. De fato, a Luísa Sonza, ela vai falar inclusive de perseguições físicas, né? Porque se a gente tá falando de gente xingando em rede social, é uma coisa. Agora, se a gente tá falando de gente tentando agredir ela na rua, é uma outra coisa. Então ela vai falar muito dessa violência, a gente vai perceber essa violência desde que essa suposta traição dela veio a público. A gente vai ter todo um comportamento da sociedade, a gente vai ter todo um comportamento das pessoas, especialmente nas redes sociais, em relação a um julgamento muito cruel e muito violento em relação a quem ela é, em relação à pessoa que ela é. De repente ela está reduzida a um gesto, e principalmente nesse caso, a um possível gesto. Olha como é sério. A gente tem todo um trabalho, uma reputação, uma atividade dela sendo reduzido a um possível gesto, a uma possível ação das quais as pessoas se neguem. No caso do DJ Ives, a gente tem um vídeo que mostra claramente e evidentemente uma agressão, mas esse vídeo ele não é suficiente para colocar todas as pessoas ou os amigos desse agressor contra ele, justamente porque ele é homem. O que a gente vai percebendo é que a sociedade tem um perdão muito mais ligeiro para o homem, independente de qual tenha sido o grau do seu erro ou da sua violência. Enquanto que para a mulher a gente tem um julgamento que é muito mais duradouro, cruel e intenso, independente de qual tenha sido o grau do seu erro ou do seu possível erro ou do seu possível desvio. A gente pode pensar nesse aspecto desse perdão que é mais ligeiro para o homem e mais demorado para a mulher, né? Desse julgamento que é mais leve para o homem e mais cruel para a mulher, mas a gente também tem que pensar sobre outros aspectos, que é a questão do que é legal e o que é moral. A gente julga muito o comportamento do outro, isso é natural de todo mundo que esteja em sociedade, a gente julga o comportamento do outro, a ação do outro, a decisão do outro, a gente faz isso no cotidiano, a gente faz isso o tempo inteiro, mas uma coisa que é importante a gente falar é, quando a gente fala de algo que seja ilegal, eu não necessariamente discordo daquilo. Então se a gente fala da violência do DJ Ives e da violência contra a mulher de modo geral, a gente pode pensar assim, tem muita gente que não é absolutamente contra a violência contra a mulher. Né? Quando a gente pensa em um cara que agride a mulher, a primeira coisa que as pessoas vão perguntar, na maioria das vezes, é: mas o que ela fez? Onde que ela estava? Por que ele fez? Por que ele agrediu? Por que ele tentou matar? Por que ele bateu? Então a gente tem aí uma série de questões que vão deixando evidente pra gente que não é porque é ilegal que a sociedade é necessariamente contra. Quando a gente fala de uma suposta traição, a gente está falando de um desvio ou de um suposto desvio moral. E o que é moral necessariamente vai ferir o ethos dessa sociedade. E se fere o ethos dessa sociedade, é necessariamente algo, obviamente, que essa sociedade concorde. Então a sociedade, ela julga a traição da mulher como algo completamente abominável. Então é abominável a mulher trair, não necessariamente é abominável homens traírem, mas é abominável a mulher trair porque faz parte da nossa construção moral, faz parte do nosso ethos, faz parte dos nossos valores, faz parte das nossas crenças. Vamos pegar um outro exemplo, nada a ver com esses dois casos. Quando a gente fala de dirigir depois que a pessoa bebe, então a pessoa foi para um bar, bebeu, depois foi dirigir. A gente tem algo aí que fere a lei de diversas formas. Então a gente tem algo que é ilegal, não necessariamente que é imoral, porque não necessariamente as pessoas vão achar errado dirigir depois que bebe, ainda que isso possa provocar acidentes, ainda que isso possa provocar mortes, mas é um negócio que é ilegal, mas que não necessariamente fere a moralidade ou o ethos dessa mesma sociedade. No caso do julgamento da sociedade em relação ao DJ Ives, em relação à Luísa Sonza, a gente tem esses dois contrapontos. O DJ Ives, ele fere uma série de regras legais, ele fere uma série de leis, mas ao mesmo tempo a Luísa Sonza supostamente feriu uma regra moral. Para a sociedade, o que vai importar mais? O ferimento da regra moral, que é justamente isso da suposta traição da mulher ou de uma traição da mulher. De modo geral, o que a gente vai percebendo é: a sociedade perdoa os homens de modo muito mais fácil. Gente, é isso. Essa foi a nossa conversa de hoje. Até mais!